Hoje eu vou conversar com o Rogério Reis. Ele é executivo em cibersegurança, membro de board, fundador, investidor, advisor de M&A, mentor e mais um monte de coisa que eu aposto que eu não coloquei aqui, acabei esquecendo. Tudo bem, Rogério? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Edu. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar contigo. Boa, vamos lá, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre M&A, mas antes da gente entrar no assunto de fato, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né? Para quem estiver aqui ouvindo, né? Ou assistindo a gente, conhecer um pouquinho melhor o teu histórico, o que você faz. Legal, Edu. Eu trabalhei a minha vida inteira, trabalho até hoje com segurança cibernética, né? Comecei ali com um pouco antes de 20 anos de idade. Fundei diversas empresas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, sempre na área de cybersecurity. E hoje, depois de ter concretizado algumas saídas e algumas vendas estratégicas dessas empresas que eu fui construindo ao longo do caminho, eu resolvi focar em advisory estratégico nessa área de cybersecurity, que também inclui advisory para os empreendedores dessa área e da área de tecnologia também, para construírem empresas sólidas, líquidas, de valor. Também presta serviço de advisory estratégico para grandes empresas que a gente chama aqui dos usuários finais, né? Bancos, empresas de varejo, governo, etc., na área de cybersecurity. E também sou advisor para alguns fundos de investimento, private equity, fundos de private equity, fundos de venture capital, estão aí comprando e vendendo empresas. Eu auxilio esse pessoal também na área de cybersecurity. Muito bom. E com essa experiência toda aí, M&A, imagino que seja algo que você já domina aí com uma certa facilidade, né? Daí eu queria até começar te perguntando, já no assunto de M&A, né? Em que situações você acredita que faz sentido uma empresa começar a pensar no M&A? Isso, vamos partir do princípio aqui primeiro de uma empresa maior no mercado, uma empresa talvez que vai adquirir outra. Quando que faz sentido ela começar a pensar nessa possibilidade? Tá, eu acredito que para te responder isso de uma forma mais completa, a gente tem que pensar nos dois lados do M&A, né? O buy side, que é o lado de quem está comprando, e o sell side, que é o lado de quem está vendendo, não é? Começando pelo lado de quem está comprando, uma empresa ela compra outra empresa por diversos motivos. Seja por um motivo, por exemplo, relacionado à complementação de portfólio, de repente ela possui um portfólio e faltam alguns itens para ter uma oferta mais completa, ou para entrar num determinado mercado que ela não atua. Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia que quer também ofertar soluções, serviços, produtos de cybersecurity. Então, ao invés de construir essa competência dentro de casa, que leva tempo, né, um investimento forte também, não pode também perder o time to market, né, a hora de atacar o mercado de forma correta. Então, ela compra uma empresa de cybersecurity para encurtar esse caminho, ou para entrar num determinado território que ela não atua. Então, de repente, eu sou uma empresa aqui do Brasil, eu quero expandir para a América Latina, ao invés de, por exemplo, eu vou para o Chile, ao invés de eu montar uma subsidiária lá, para começar aquilo ali do zero, começar a conhecer o mercado, depois ter cliente, para encurtar mais uma vez, eu compro uma empresa no Chile que já vai me dar acesso ao mercado, acesso a profissionais, né? Já tem um branding naquele mercado, as empresas já conhecem aquela marca. Enfim, esse é o lado do buy side, né? O lado do comprador. Então, uma empresa começa a pensar em M&A quando ela tem essa necessidade de encurtar caminhos para atingir objetivos, né? Sempre tem um cálculo que a gente chama a análise que a gente chama do build versus buy, né? Quer dizer, quanto que custa e quanto tempo eu levo para construir isso dentro de casa versus para comprar uma empresa, né? Então, se fizer mais sentido eu comprar, eu compro, se fizer mais sentido eu construo, né? Então, quando faz mais sentido comprar, é a hora de ir ao mercado atrás de um alvo que atenda essas expectativas, que tenha um fit adequado com a minha tese, que é ou de expansão de mercado, expansão de portfólio, enfim, um fit com a minha estratégia. No lado do vendedor,
né, no sell side, a hora de procurar um processo, vamos dizer assim, de M&A, é a hora que você necessita, mais uma vez, né, você tem a sua estratégia requer uma captação, né, de recursos, ou a sua estratégia pode ser atuar em um outro mercado, ou ganhar uma musculatura que você não tem, e você procura se associar com alguém que já tem essa musculatura, né? Então, por exemplo, nesse momento eu estou assessorando uma empresa que ela está em um país aqui da América Latina, muito forte nesse país, mas ela deseja a globalização. Então, ela está atrás de um player que já tem uma presença global, né, que conheça como atuar globalmente, que já tem uma estrutura, né, de times, de vendas, de delivery, etc., globais, e para catapultar, vamos dizer assim, essa empresa local para uma expansão internacional de uma forma mais rápida. Ou quando você quer sair do negócio, né? Muitas vezes você quer liquidez, você quer realizar o seu investimento, você passou ali anos construindo um negócio que já tem cliente, já tem receita, um negócio promissor que vai crescer, né? E você quer, por algum motivo, sair parcialmente ou totalmente, quer realizar parte do seu capital, quer realizar todo o seu capital, né? Você, então, busca um processo de M&A. Então, sempre existe essa estratégia do lado de quem está comprando, do lado de quem está vendendo, e você, então, busca quem está do outro lado quem está do outro lado da mesa tem um fit, né, com os seus desejos, né, com um alinhamento de estratégias, de expectativas, e aí você, então, une forças para dar os próximos passos. Você comentou um negócio bem interessante, né? Que é a diferença ali, não, a possibilidade ou de construir internamente ou de comprar, né? Só que aí você me corrige se eu falar uma besteira aqui, mas assim, por exemplo, vamos pegar um caso aqui bem concreto. Quando a Microsoft comprou o GitHub, e esse talvez seja um caso típico onde é possível você construir algo semelhante internamente, mas a distribuição do GitHub era tão grande, que passa a ser praticamente impossível, ou muito difícil que a Microsoft consiga criar um produto e ter a mesma distribuição que o GitHub tinha. Então, nesse caso, o construir internamente, ele dificilmente vai ser uma opção ali para a empresa, né? Só faz sentido para ela se for de fato comprar, seja o GitHub, seja alguma outra semelhante que tenha uma distribuição ainda que semelhante ao GitHub. Enfim, nesse caso, eu acho que não tem nenhuma, né? Mas a distribuição aí pode dificultar muito uma opção ali dela criar internamente, né? Ou não, isso varia de caso para caso. Perfeito, é um caso clássico, né, onde você encurta o caminho e tem até uma maior previsibilidade de resultado, né? Quer dizer, você já tem uma plataforma construída, já tem usuários, já tem todo aquele trabalho feito, né? E você vai potencializar aquilo ali com todas as suas forças, né? Claro que as suas forças pertencem a você, né? Mas você unindo as suas forças com aquela força que você está comprando, você multiplica os resultados. Em M&A tem um negócio que a gente fala muito, né, que 1 mais 1 não pode ser igual a 2. 1 mais 1 tem que ser igual a 5, 6, 7, né, que é justamente a união dessas forças para potencializar os resultados. Esse exemplo que você citou é um caso clássico, né, que retrata isso, tudo que a gente conversou. E um tema que acaba surgindo ali, né, com frequência quando a gente fala de M&A, inclusive eu tenho um amigo que passou por isso, né, ele falou bastante, putz, conta é difícil, né, a parte ali de due diligence, tal, enfim, quase que não sai aqui. Aí eu queria entender um pouquinho, assim, na sua visão, quais são talvez os principais cuidados ali que uma empresa, conforme ela vai crescendo, né, quais são os principais cuidados que ela precisa tomar em relação à due diligence, para não ter problema lá na frente, numa possível aquisição, enfim, um merge com outra empresa? Isso que você citou é um negócio muito interessante, porque voltando um pouco, até aumentando a abrangência da resposta, quando um empreendedor ele vai criar uma empresa, o grande motivo da criação, ou o grande alvo daquela criação, né, deveria ser criar
um negócio que tenha valor e que seja líquido. Esse deveria ser o grande alvo, né, da criação de qualquer empresa, o grande objetivo. Infelizmente, tem muito empreendedor que cria a empresa por motivos errados. Por exemplo, um dos mais comuns é você criar a empresa para você ter um bom emprego, né, para si mesmo. E esse, por exemplo, é um dos piores motivos possíveis, porque você está se colocando num lugar muito ruim, que é correr o risco do empresário ganhando como funcionário, né? Então, na criação de um negócio, sempre você deve mirar criar um negócio que tenha bastante valor e que seja líquido, né? E isso, né, eu chamo essa questão da liquidez, eu chamo da empresa que tem os ingredientes da liquidez, que são 10 ingredientes no total. E eu aprendi isso bem cedo, desde a criação da minha primeira empresa, e eu sempre criei todos os meus negócios com esses ingredientes para que eu possa ter um ativo líquido nas mãos, né, e valioso. É a mesma coisa que se, por exemplo, eu tenho um apartamento. Quanto vale esse apartamento? 10 milhões. Pô, 10 milhões, caramba. Mas se você for hoje vender esse apartamento, você vende? Não tem ninguém querendo comprar. É um elefante branco, como se chama, né? E o que vai acontecer quando você for vender? Você vai botar 10, ninguém vai comprar, botar 8, ninguém vai comprar, você botar 5, ninguém vai comprar, né? E aí você vai liquidar o apartamento por 4 milhões. Quer dizer, no final do dia, você tinha um ativo na mão, né, que não era valioso e líquido. Então, nessa linha de criar um ativo valioso e líquido, uma das preocupações principais está relacionada à questão da governança, que foi o ponto que você colocou. Eu estava assessorando uma empresa há uns 2 anos atrás que ela passou 8 meses na due diligence e não foi adquirida por um motivo banal, mas que foi suficiente para o comprador não se sentir seguro. O modelo de contrato utilizado por essa empresa com os seus clientes não limitava o valor da indenização no caso de um problema na prestação de serviço. Então, era uma empresa de cybersecurity, então eu estou protegendo o teu ambiente contra invasões, vamos dizer assim. Legal, isso o que acontece se eu for invadido? Os contratos deles, dessa empresa específica, não limitava, por exemplo, olha, no caso de uma invasão, a minha responsabilidade é completamente excluída, ou é limitada ao valor do contrato, ou a 50% do valor do contrato, o que quer que seja. Ou seja, era uma responsabilidade ilimitada. Então você imagina que eu estou protegendo uma empresa bilionária que sofre uma invasão, que tem um prejuízo de 2 bilhões por causa de uma invasão, eu vou ter que pagar esse prejuízo, vamos dizer assim, ou eu tenho risco de ter que pagar. Então, a questão da governança corporativa, que envolve todos os aspectos financeiros, compliance, legais e etc., é um dos componentes, é um dos ingredientes de liquidez fundamentais. Se você tem uma empresa que não cumpre requisitos legais, ou que tem uma liability, que tem riscos muito grandes, né, você tem um ativo que não é líquido. Agora, 3 a 4 meses atrás, uma empresa que entrou em due diligence, a due diligence acabou em 30 dias. Era uma due diligence esperada ali de 3 a 6 meses, acabou em menos de 30 dias. Por quê? Porque a empresa tinha um EBITDA, né, um lucro operacional de X, né, vamos citar um número qualquer aqui, 10. Só que essa empresa ela tinha mais funcionários PJ do que inicialmente foi declarado, tinha as despesas, como por exemplo pagamento de sócios, não eram contabilizadas como despesa, era retirada de lucros, etc. O que aconteceu com isso, Edu? Tem um negócio chamado EBITDA ajustado, que é você pegar vamos dizer assim, o DRE da companhia, né, a demonstração de resultado do exercício da companhia, e ajustar para, né, colocar ele, vamos dizer assim, dentro da lei, né?
E esse EBITDA, que era de 10, passou a ser um EBITDA de exatamente 0. E o valuation da companhia estava sendo negociado a 10 vezes EBITDA. Então, ele passou a ser, vamos dizer, se o EBITDA é 10, o valuation da companhia passou de ser de 100 para 0. Porque 10 vezes 10 é 100, 10 vezes 0, 0. Né? E acabou ali o negócio. Então, você vê que você ter uma governança adequada na companhia, nos mais diversos aspectos, falei do aspecto financeiro, aspectos legais, né, contratuais, contábeis, etc., são itens fundamentais, né? Ou é um item fundamental a questão da governança para você ter liquidez no negócio. E até aproveitando esse ponto ainda, pensando, por exemplo, no cenário de um empresário que está, enfim, já percebe que a empresa está crescendo, que talvez lá na frente, daqui a alguns anos, já tenha uma possibilidade de, enfim, procurar, né, uma venda, alguma coisa assim. O que esse empresário pode fazer? Contratar uma consultoria para organizar a governança? Contratar alguém só para lidar com isso? Como é que é o caminho que você sugere? Depende do estágio da companhia, Edu. Por exemplo, eu sou conselheiro hoje de 13 empresas aqui no Brasil. Qual o trabalho que eu faço com essas empresas nos seus mais diferentes estágios? Eu poderia resumir que o meu trabalho é tornar essas empresas mais atrativas e mais valiosas. Primeiro, atratividade, porque não adianta nada você ter um ativo super valioso, vamos dizer assim, entre aspas, se ninguém quer comprar, tá certo? Então, o primeiro item é tornar esse negócio atrativo. E o segundo, valioso, né? Então, de forma que ele tenha várias pessoas querendo comprar e que o valor daquele ativo seja o maior possível, né? Então, esse trabalho, né, que, mais uma vez, ele é adequado a cada momento da companhia. Então, uma companhia que está ali iniciando a operação, esse trabalho é aplicável para iniciar da forma correta, já com os ingredientes de liquidez corretos. Mas se a empresa estiver já num estágio avançado, uma empresa que já tem 8, 10 anos de vida, a gente trabalha na pivotagem, né, que é um termo super na moda aí do negócio, que é, vamos dizer assim, mudar a direção do negócio nos aspectos adequados para a gente adicionar a esse negócio os ingredientes de liquidez, tá certo? Então esse é um trabalho de mais, vamos dizer assim, médio e longo prazo, para que essa empresa ela se transforme nesse negócio que eu mencionei, que é um negócio atrativo e um negócio de grande valor. Agora, existem outros trabalhos, Edu, que são que a gente chama de pre-M&A. Vamos dizer, eu tenho uma empresa e quero vender essa empresa daqui a um ano. Então, eu posso sim contratar, e existem diversas consultorias no mercado que se prestam a isso, advisors financeiros, etc., para deixar essa companhia redondinha, vamos dizer assim. Né? Eu tenho ali uns funcionários que são PJ, eu vou deixar de ter, eu vou ajustar aqui as questões contábeis, né? Eu vou pegar os meus 3 últimos balanços, meus 3 últimos exercícios, vou ajustar conforme os parâmetros legais, né? Eu vou reclassificar contas, despesas, etc. Vou, vamos dizer assim, implementar certos processos que hoje as coisas são feitas sem processo, por exemplo, na área de vendas. Vou implementar um CRM, um ERP, se for o caso, para ter todos os dados nas mãos e mostrar de uma forma bastante consistente o meu track record, etc. Então, sim, existem esses trabalhos para dar uma arredondada na empresa e depois entrar num trabalho de M&A. Às vezes, Edu, dá para fazer isso no trabalho de M&A. Então, você tem uma empresa que está num nível de maturidade talvez não adequado, mas falta ali algumas coisas menores, e aí você no próprio trabalho ali de assessoria de M&A, você ajusta isso para que o processo ocorra. Sim. Mas aí existe também um risco, né, da pessoa esperar chegar lá e tem muita coisa errada.
A gente costuma dizer, Edu, que M&A tem 90% de chance de dar errado. Mesmo quando já tem o cara querendo vender, o outro cara querendo comprar, ou um cara querendo investir, o outro cara querendo captar, né, com MOU assinado, né, que é o acordo de, vamos dizer assim, de intenções, tá tudo, os dois querem, todo mundo quer, né? Chance de dar certo, menos de 10%. Porque as variáveis são inúmeras e às vezes são variáveis fora do controle. Exemplo, já aconteceu na minha vida e eu nem trabalhava diretamente com isso, mas eu tinha contratado uma empresa para me ajudar a vender uma das minhas empresas. Eu vendi 5 empresas já. E essa empresa, eu fiquei muito amigo dos sócios e eles me contavam das histórias, né? Então, não raro, Edu, o M&A não sai porque, por exemplo, a esposa do cara não quer mais, desistiu. Então ele está ali, pô, vamos vender a empresa, entra no processo, fazer MOU, diligência, etc. Na hora de assinar os papéis, um pouco antes, a mulher do cara, não, ou o marido, não fui com a cara desses caras, não quero vender para eles a empresa. Ou o próprio empresário, né? Às vezes ele tem esse laço de amor com a empresa. E aí, na hora do vamos ver, ele, putz, sabe o negócio, não quero vender, não. Então, vê que são coisas que a gente não está falando de due diligence, de um gap ali de compliance legal, ou coisa parecida, ou problema de negociação, não, simplesmente fatores, às vezes, emocionais, né, que atrapalham também. No final, seres humanos ali, né? Enfim, as Seres coisas humanos. acontecem. E tem as Pô, questões também macroeconômicas, né? Você está ali num processo de venda da tua empresa e você tem uma guerra que aconteceu, ou então um presidente novo que entrou, que é de direita ou de esquerda, ou que, enfim, questões macroeconômicas que são absolutamente incontroláveis por quem está ali negociando, ou quando a transação é maior, até questões relacionadas ao CAD, né, que tem que aprovar transações de acordo com alguns critérios, e às vezes não aprova. Então são coisas que a gente não consegue controlar. E outro ponto que eu queria entender, assim, a gente falou um pouquinho da parte ali, vamos dizer assim, da junção ou pré-junção, vamos dizer assim, né? Então eu queria entender um pouquinho do após, né? Quais são talvez os principais desafios ali que aparecem após as empresas de fato começarem a trabalharem juntas? Olha, o principal deles, para mim, é cultura. É muito forte a questão da cultura. Você está juntando duas empresas que às vezes têm 10, 20, 30 anos, que têm culturas bem diferentes e que no dia seguinte eles vão ter que começar a trabalhar juntos, né, em maior ou menor escala, né? Então a cultura ela é uma barreira forte. A outra questão é o próprio processo e o projeto, a condução da integração. Imagina, né, você juntar duas empresas que têm vários cargos repetidos ali, né? São 2 presidentes, 2 diretores financeiros, 2 diretores comercial, 2 diretores de produto, 2 tudo, né? E você fazer isso acontecer com sedes diferentes, às vezes países diferentes, enfim, é um processo muito difícil, né? Difícil de fazer, tem que saber fazer, é uma arte fazer isso. Então, esses dois processos são, vamos dizer assim, os que mais impactam no sucesso, vamos dizer assim, após M&A. Mas também tem outras questões. Por exemplo, quando você faz a famosa due diligence, que você muitas vezes faz uma due diligence rasa, né? E depois tem surpresas na pós-aquisição, ou o business plan que quando você desenha a transação, você desenha, né, um business case para aquela transação, considerando as sinergias, né, o que vai ser aproveitado de uma, de outra, quais os custos que vão ser cortados. Às vezes eu tenho 2 escritórios, por exemplo, só preciso ter um, ou eu tenho, enfim, pessoal redundante, etc. E às vezes isso não é calculado da forma adequada, e depois você fica sem conseguir ter todos os ganhos
que foram esperados, então vem a frustração, né, da execução dos números. Também tem muitas vezes a questão de que a gente costuma dizer que quando não é porque você compra uma espaçonave que você consegue ir para a Lua, tá certo? O Edu foi lá, comprou uma espaçonave, no dia seguinte ele vai para a Lua? Não, vai ter que ter o piloto, né? Vai ter que ter os caras que saibam levar o troço, né? E muitas vezes as empresas compradoras pensam que tem essa capacidade, né? Só porque compraram a empresa, pensam que tem a capacidade de tocar aquele negócio, aí tem esses problemas de execução, de não entendimento falta de entendimento dos detalhes ali do negócio, né, no campo, né, que é onde, vamos dizer assim, as coisas realmente acontecem. Então, todos os M&As passam por aí. E não são raros os casos dos M&As absolutamente mal sucedidos, Edu. Então, esses motivos que eu te falei são os principais, mas existem vários outros. Eu passei por um processo, eu acompanhei um processo onde uma empresa comprou uma outra empresa onde as estratégias delas eram absolutamente conflitantes. Então elas não conseguiam conviver juntas. Como, eu vou te dar um exemplo fora desse caso específico. Imagina que eu sou uma empresa de consultoria e eu vou e compro uma empresa de auditoria, tá certo? Um exemplo para ficar simples de entender. Pô, tudo bem, eu comprei, juntei as duas empresas, mas o cliente lá na ponta, ele não vai mais me contratar, né? Ou não vai mais contratar auditoria, porque quem audita não pode fazer consultoria. E aí, né, aquele negócio que eu pensei que eu ia, né, eu tenho um negócio de 10 mais 10, eu pensei que, né, 1 mais 1 não pode ser igual a 2, então esse 10 mais 10 não poderia ser 20. Eu pensei que eu ia transformar esse 10 mais 10 em 30, 40, 50. Muitas vezes eu pego esses 10 mais 10 e eles viram 10. Né? Quer dizer, eu perco o valor porque eu não entendi a estratégia, eu não desenhei a tese correta, né? Enfim, por um erro estratégico, aquele M&A, né, foi por água abaixo. Então, são esses os motivos, sem dúvida nenhuma, principais para o insucesso, né? Não, total. E eu queria entrar um pouquinho nesse ponto de cultura que você mencionou, né, no começo, que eu achei ele bem interessante. Existem boas práticas para você fazer essa junção aí da melhor forma possível? Depende muito do caso a caso. Posso até te contar algumas experiências que eu tive, né, de empresas onde eu trabalhava, elas se juntaram ali. Foi meio empírico isso, né, percebendo assim no dia a dia, mas aí eu consigo até trazer assim que o meu sentimento é que a empresa que estava comprando, ou, em outras palavras, a empresa que era maior, ela acabava, em algum momento no futuro, impondo a cultura dela na empresa menor. Eu não sei se esse tipo de coisa realmente acontece, é o mais comum, mas, enfim, queria entender um pouquinho como é que funciona normalmente essa junção de culturas aí entre as empresas. Legal. Não existe, vamos dizer assim, uma receita de bolo, não é? Existem os temas. Por exemplo, quando se fala de M&A, um dos temas que mais vem à tona como críticos é a questão da comunicação. De você ter uma comunicação eficiente para ambos os times, né, de ambas as empresas, ou até mais, porque às vezes tem um M&A de 3 empresas, 4 empresas, né? Então, uma comunicação transparente, né, uma comunicação eficaz, né, que seja bem feita, que tenha um impacto que você quer que tenha, não é? Que transmita para o colaborador ali uma visão de futuro clara, que o interesse, não é? Então, existem os temas, não é? Então, comunicação, integração, etc., que são relevantes. Agora, o como, ele vai sempre depender do caso a caso. Né? Vai depender do caso concreto que vai ser trabalhado ali. E aí tem empresas, Edu, que se prestam exatamente para isso. São empresas especializadas, por exemplo, em integração, ou empresas especializadas em endomarket, né, pós-M&A, e assim sucessivamente, para que essas coisas possam acontecer e os resultados esperados possam ser atingidos.
Uhum. E aí, em relação, indo no caso especificamente aqui para os funcionários, assim, já tendo passado por alguns poucos M&As, o sentimento que eu tinha era um sentimento de apreensão geral, né? Então, você não sabe se vai ser demitido, se não vai, o que vai juntar com o quê, se você vai ter que trabalhar no que antes era a outra empresa, que é muito diferente da sua, talvez você não goste muito de como a empresa parece ser, pelo menos. Então, como que a gente consegue lidar com essa questão aí dos funcionários? Porque, eventualmente, até numa junção dessa, a gente vai ter duplicação ali de posições e algumas pessoas, naturalmente, acabam sendo demitidas. Então, eu não sei se é o mais comum, mas acaba acontecendo ali. Então, como é que a gente consegue lidar nesse meio tempo, né, enquanto esse tipo de coisa não acontece? Eu acredito fortemente que num processo de M&A, a comunicação ela deve ser transparente, né, deve ser honesta, ao dizer que aquele momento ali é um momento de oportunidades e de ameaças. Então, se você vai trabalhar numa empresa que necessariamente vai ser maior, tá certo? Você vai ter uma expansão de oportunidades, né? Então a gente vai eventualmente fazer coisas que a gente não fazia antes, a gente vai atuar em mercados que a gente não atuava antes, em regiões que a gente não atuava antes, não é? Então, aquilo ali é o mundo real acontecendo, né? Quer dizer, são os desafios, as oportunidades, as ameaças que surgem todos os dias. E certamente que se você estiver preparado para abraçar essas oportunidades, você vai ter muito mais oportunidade do que você tinha antes. Isso é evidente e comprovável, e você pode explorar isso de uma forma muito honesta, não é? E exemplificar, enfim, trabalhar nessa comunicação de forma adequada para motivar esse pessoal. Então, putz, agora eu faço parte de uma organização maior, né? Antes a gente estava só no Brasil, agora a gente está na América Latina inteira. Ou antes a gente não fazia uma certa atividade, agora a gente faz. Né? Nós éramos um grande banco, agora nós somos o maior banco do Brasil, o maior banco da América Latina, o maior banco do mundo. Enfim, e o que acontece com aquelas pessoas que não estão preparadas na vida para aproveitar as oportunidades? Elas perdem as oportunidades, não é? E eu sempre, a minha mensagem sempre foi de vamos aproveitar as oportunidades. Eu como líder, né, a mensagem sempre foi positiva e verdadeira no sentido de que nós precisamos de pessoas competentes e capazes, né, de responder às nossas demandas. A gente que a gente quer, né, a gente quer reconhecer isso. Às vezes nesses programas, nesses momentos são estruturados programas de stock options e etc. Então, eu acredito fortemente, Edu, que a comunicação transparente, honesta, ela é o caminho para você fazer com que as pessoas se sintam aquele sentimento de pertencimento, né? Se sintam dentro do barco, que vão, junto com os líderes, decidirem o caminho para onde o barco vai e que certamente alguns ficarão pelo caminho. E que essas coisas, né, podem não estar planejadas para o curto prazo, né, mas que não são, vamos dizer assim, não são, não há garantia de que não vai acontecer, né, que provavelmente vai acontecer eventualmente, e às vezes isso não acontece só por conta da decisão da empresa. É como você falou, às vezes, poxa, o funcionário vai trabalhar, né, numa outra empresa que não se dá bem com aquela cultura e etc. Tem empresas que, por exemplo, estabelecem um programa de demissão voluntária super benéfico para o funcionário, que ajudam e financiam processos de outplacement para aquele funcionário conseguir uma recolocação, às vezes até melhor do que ele estava naquela organização. Então, acho que com transparência e honestidade sai do outro lado, sem dúvida. Acho que tem dois pontos aqui, né? Um deles que eu pesquei, né? Um deles comunicação é chave,
E talvez o principal erro, um dos principais erros que eu imagino que pode acontecer é não comunicar. Não comunicar talvez seja muito pior do que comunicar mal até, né? Porque se você não comunica, você talvez está passando a pior impressão possível para as pessoas. Elas vão imaginar o que elas quiserem. Então, não vai funcionar muito bem. Exatamente. A gente fala justamente isso, Edu. Você acertou na mosca. Não comunicar é deixar que cada um crie a sua realidade, né? E essa realidade, ela muitas vezes ela não é criada só na cabeça de um indivíduo. Às vezes ele cria e repassa, né? E aí aquele negócio da rádio peão, rádio corredor, né, etc., que começam os fake news internos das realidades criadas por falta de uma comunicação eficiente. Sim, imagino que velocidade aqui também tem uma importância grande, né? E um outro ponto que eu já passei, nesse caso não foi específico para M&A, mas eu imagino que pode ter a ver também, que é a má comunicação. Porque assim, se você se comunica, mas você fala, mas não quer dizer nada no final, as pessoas não entendem exatamente o que você quer dizer, talvez caia num cenário semelhante a você não comunicar, porque a pessoa sai dali, ok, eu não entendi nada, então para mim eu continuo com aquela crença que eu tinha de que vai ser ruim, de que, enfim, alguma coisa vai acontecer e tal. Exatamente, exatamente. Eu passei por um caso recente onde uma empresa, a empresa comprou uma empresa no outro país, né? E quando ela foi comunicar que ela tinha comprado aquela empresa, ela comunicou que essa empresa era muito especializada num segmento específico e que os padrões adotados a partir daquele momento iam ser daquela empresa, que tal. Só que o que essa empresa fazia também já era feito internamente, só que com um nível menor de especialização. O que todo mundo entendeu? Que todo mundo que trabalhava naquela área específica ia ser demitido. Isso gerou uma confusão enorme interna por conta justamente do que você mencionou, uma comunicação mal feita. E um outro ponto que você mencionou mais cedo foi sobre a execução desse M&A. Então, uma coisa beleza, juntou, mas agora como é que a gente vai conseguir transformar esse 1 mais 1 em 10, em 20, talvez? Como que normalmente isso é feito? Consultores ajudam nisso? Depende muito da expertise ali? Isso deve ser feito majoritariamente pela empresa mesmo, pelos executivos da empresa? Como é que normalmente isso é propagado ali para dentro? Legal. Isso geralmente, bom, você tem uma... Vou dar um exemplo aqui, Edu. Eu sou uma empresa que tenho 2.000 clientes, tá certo? E eu tenho uma oferta do produto A, B e C. E eu não tenho a oferta do produto D e eu resolvi que eu vou comprar uma empresa que faça esse produto D. Quando eu vou comprar a empresa que faz o produto D, vamos dizer que essa empresa tenha 100 clientes e ela faz o produto D, tá certo? Então, o que eu vou fazer nessa aquisição? Vou dar alguns exemplos. Vou pegar essa empresa que tem um produto D e vou imediatamente colocar esse produto D nos meus 2.000 clientes. Tá certo? Aí a gente já começa a entender a questão da multiplicação, porque 1 mais 1 não é 2. Por que eu tenho uma empresa que fatura 10 e essa que eu estou comprando fatura 1? Por que amanhã não quer dizer que eu vou faturar 11? Por que não quer dizer? Porque eu vou multiplicar, né, eu vou dar acesso, né, a esse produto, de acordo com a minha estratégia, a outros mercados, a outros segmentos. Eu vou colocar essa empresa dentro da minha máquina, né, de vendas, de entrega, etc. Então eu pego aquela empresa que fatura 1 vendendo para 100 clientes, né, e eu vou botar essa empresa vendendo agora para 2.000 clientes. Não é isso? Eu também vou considerar que aquela empresa que precisa de escritório, de investimento em marketing, eventualmente de uma estrutura ou de uma tecnologia, ou de um data center, etc., para entregar aquilo tudo, ela não vai precisar mais nada disso, porque ela vai usar tudo que eu já tenho em termos de estrutura. Então vão ter as famosas sinergias, que são, né, nesse caso, a diminuição de custos advindas dessa integração. Então, esse desenho,
se chama business case, né? Eu desenho aquele caso ali onde eu vou mostrar que o valor que eu estou pagando nessa empresa, ele se justifica, né? Os números param de pé. Então, esse processo ele pode ser feito, né, pela tua equipe de M&A interna, se você tiver, ou pode ser feito por uma boutique de M&A, um advisor, uma das Big Four, que são especializadas em fazer esse desenho. E aí depois, né, aquelas premissas são estabelecidas. Na due diligence eu vou confirmar aquelas premissas, dentre outras coisas, e depois da aquisição, os executivos da empresa vão receber aquela aquisição e vão fazer acontecer todas aquelas sinergias, todas aquelas premissas ali que foram, vamos dizer assim, assumidas. Então, eu vou desativar os escritórios que não precisam mais, os data centers que não precisam mais, vou eventualmente desligar pessoas que não precisam mais, vou colocar aquele produto no meu portfólio, vou fazer as campanhas de marketing que tem que fazer, vou integrar com outros produtos, por exemplo, vou levar isso nos meus clientes, vou fazer a venda, vou gerar aquela receita, vai fazer a execução para fazer aquilo ali acontecer. E um outro cenário que eu queria entender até que ponto ele acontece ou não, mais talvez em casos esporádicos, assim, que é o vamos dizer assim, da dissolução dessa fusão. Então, elas vão se juntar ali, talvez até comecem a trabalhar juntos, mas por algum motivo pode ser que essa fusão, enfim, acabe se desfazendo, né? Isso costuma acontecer ou não? É caso excepcional mesmo? Não costuma acontecer. Uma transação, uma vez realizada, ela foi realizada, né? Você não vai voltar atrás. O que acontece muito, Edu, não é raro isso, é um desalinhamento entre os novos sócios, tá certo? Porque muitas vezes ali naquele negócio da aquisição, né, você está sentado do lado da mesa, né, como por exemplo comprador, e o vendedor está sentado do outro lado da mesa. Você está ali vendendo uma coisa, defendendo os seus interesses, o cara está defendendo os interesses dele, mas no dia seguinte, vocês vão sentar do mesmo lado da mesa e brigar pelos mesmos objetivos, tá certo? Vocês estão em barcos diferentes, mas no dia seguinte mesmo, estão no mesmo barco. E se não tiver muito cuidado com a questão dos alinhamentos de interesse, você vai fazer com que um reme para um lado e o outro reme para o outro. Isso é muito comum. Vou te dar um exemplo prático. Eu vou comprar uma empresa, comprar a tua empresa, Edu, por 10 milhões de reais. E eu te digo o seguinte, Edu, se você atingir essas e essas e essas metas num período X, 1 ano, 2 anos, eu te pago mais 5, é um famoso earn-out. E vamos dizer que essas metas, elas são desenhadas da forma incorreta. Um exemplo, se você atingir 3 milhões de EBITDA, você ganha mais 5 milhões de earn-out. Chutando números aqui, tá? Só para fazer o ponto. Só que esse EBITDA, por exemplo, você pode fazer de qualquer jeito, vendendo qualquer coisa. Mas a empresa que comprou você, ela não quer que você venda qualquer coisa, ela quer que você venda um produto específico, que tem receita, margens maiores ou receita recorrente, qualquer característica. E você não vou vender esse produto, eu vou vender o outro produto que me dá um EBITDA mais rápido, vamos dizer assim. E aí você vai remar para vender uma coisa que não é o que a empresa quer, tá certo? E no final, vocês vão estar remando para lados diferentes. Você vai estar remando para ganhar o teu earn-out e a empresa vai estar querendo que você reme para o lado que ela quer, que vai eventualmente agregar mais valor para a empresa e menos valor para você. E isso, né, gera desgaste, gera brigas e etc. A outra questão é relacionada ao modelo de governança. Muitas vezes você diz, não, eu não tenho cuidado com isso, então
eu assinei um contrato onde eu tenho X% da empresa, por exemplo, 40% da empresa, mas o outro cara, ou eu tenho até às vezes mais, 60% da empresa, o outro cara tem 40%, mas ele tem 100% dos direitos políticos. E no final do dia eu viro um passageiro. O cara faz o que quer com a empresa. Conselho, né? Quantas cadeiras no conselho o cara tem? Às vezes o cara tem 3, você tem 2, né? E as matérias que se vota, praticamente ele faz tudo com 3 votos e ele leva a empresa para onde, e você mais uma vez para onde ele quer, mais uma vez vira um passageiro. Enfim, esses desalinhamentos que poderiam ter sido evitados no M&A, né, no acordo de compra e venda e de acionistas, etc., né, eles não foram bem costurados e no final você tem um desalinhamento estratégico que causa muitas vezes a saída de um sócio, né, ou então rupturas mais graves, né? A gente teve um caso famoso no Brasil que foi a venda do Pão de Açúcar, né? O Abílio Diniz, que faleceu há pouco, falava muito que o contrato dele de venda ali foi muito mal feito e que teve consequências horrorosas, né, para a família, e, enfim, que ele se arrependeu muito de muitas coisas. Eu vi agora um caso recente de uma empresa que ela comprou ela comprou 100% de uma outra empresa, e os sócios meio que garantiram que iriam continuar ajudando no processo. Mas eles acabaram recebendo dinheiro, botando dinheiro no bolso e no dia seguinte largaram a caneta, como se diz, né? Deixaram de trabalhar, não quiseram mais, né, se preocupar com o negócio e o negócio foi começando a afundar, né? Porque você não substitui um empreendedor do dia para a noite. Então, e ele no final acabou saindo depois do conselho também, largou tudo que tinha por conta desse desalinhamento. Então, isso acontece muito. Agora, voltar atrás e desfazer o negócio, isso aí só se tiver alguma previsão contratual, mas muito raro. Eu lembro de um relativamente recente, eu não sei qual foi exatamente o formato, mas foi do Itaú e da XP, né? Que eles se fundiram ali, né? O Itaú comprou a XP e depois eles, enfim, partiram para caminhos separados de novo depois. Né? E teve, enfim, tempo, alguns anos que rolaram esse meio do caminho, mas acabaram desfazendo ali a sociedade também. Aí já no caso são coisas um pouco diferentes, porque a gente está falando de empresas de capital aberto, né, que você pode comprar e eventualmente vender suas ações até no mercado, não é? E sim, acontecem coisas do tipo, Edu. Eu comprei, né, um fundo comprou, uma empresa, um estratégico comprou 40% da tua empresa, vamos dizer assim. Geralmente tem uma cláusula lá que os caras colocam que é assim, que você é obrigado a recomprar a empresa, né, os 40% que ele comprou por R$ 1. Por que acontece existe essa cláusula? Porque, né, eu comprei do Edu a empresa dele, paguei lá, a empresa dele valia 100 milhões, paguei 40 milhões, vamos dizer assim, comprei 40% das ações. Só que o Edu levou a empresa para um caminho tão horroroso que a empresa estava com uma dívida de 1 bilhão. Só para fazer o ponto aqui. O cara, ele quer ter a garantia de que ele não vai ser responsável por 40% dessa dívida. Então ele vai, nesse momento, ele te obriga a comprar os 40% dele de volta por R$ 1. Aí você compra de volta e passa a ser dono de 100% da empresa de volta e a dívida de 100 bilhão, de 1 bilhão é tua só. Então, existem esses mecanismos de recompra para proteção, principalmente de fundos de investimento, fundos de VC, de private equity, tá? Mas, quer dizer, onde os sócios recompram e tal, não só nesse caso que eu falei, existem diversos casos, às vezes até o negócio deu super certo, né? O Edu vendeu por 40 milhões, 40% da empresa dele, agora esses 40% vale 300. Mas o Edu quer ter de novo a empresa, e seja por um acordo prévio, ou seja por uma oferta normal, como se oferta para comprar um carro, qualquer coisa, cara, eu quero comprar de volta, chega um acordo no valuation lá de 300 milhões, o Edu vai lá e paga 300 milhões. O cara pagou 40, vendeu por 300, está super feliz, claro, dependendo do prazo. Não teve briga nenhuma e o Edu voltou a ser o sócio único da empresa, ou os sócios originais voltaram a ser os sócios únicos.
E daí você estava comentando um pouquinho mais cedo, né, sobre a questão ali da liquidez e tal. Eu queria entrar um pouquinho mais nesse ponto. Assim, ao longo da sua carreira, quais são talvez os principais erros que você viu, né, empreendedores cometendo para reduzir, né, o quanto a empresa de fato valia ali? Talvez estivesse vendendo a preço de banana, mas se tivesse organizado bonitinho, alguns pontos ali, conseguiria vender por muito mais. Então, Edu, eu já vendi 5 empresas, então eu já tive bastante experiência no sell side e também já trabalhei no buy side, né, comprando diversas empresas. E essa experiência me fez ainda mais entender quais são os pontos, vamos dizer assim, críticos para que uma empresa tenha liquidez. Não é? Então, eu vou citar alguns deles aqui para ficar no suspense também dos outros. Aí isso seria um assunto longo também. Um ponto, sem dúvida nenhuma, que a gente já citou, de ingrediente de liquidez, a questão da governança. Outro ponto importantíssimo é a escalabilidade. O negócio que não tem escala, ele, via de regra, não tem atratividade, portanto, não tem liquidez. Quem investe no negócio ou compra um negócio sempre está comprando o futuro. O passado ele é só uma mera referência. Então, por exemplo, eu estou comprando uma empresa que cresceu 30% ao ano nos últimos 5 anos. Pô, legal, tem esse track record. Eu posso, eu tenho motivos para acreditar que essa empresa vai continuar crescendo, né, a taxas interessantes, a capacidade de execução dos sócios foi comprovada, enfim. Mas eu estou comprando o futuro. Aquele crescimento dali para cá é, é apenas a minha referência de previsibilidade para frente. Então, quando, né, todo mundo quer comprar um negócio que tenha capacidade de crescer. Né? Então, tá bom, eu vendo isso hoje para 100 clientes, eu entrego 100 projetos desse tipo, 100 produtos. Se eu quiser entregar 1.000, 2.000, 5.000, eu consigo? Não consigo, só consigo entregar esses 100. Então, esse é um negócio que não tem valor, ou tem um valor muito mais baixo. Agora, os caras dizem, não, eu consigo entregar, eu consigo escalar, né? Isso é muito mais valioso. Mas essa questão de escala tem a ver com o negócio escalável, é aquele negócio que a receita não cresce junto com o custo. Então, a receita cresce, né, sei lá, 30% ao ano, 40% ao ano, e o custo cresce 10% ao ano. Né? Quer dizer, a boca do jacaré vai abrindo, né, de forma que eu não tenho um negócio que vai ter sempre a mesma margem. Cada vez mais eu vou ter mais margem. Então, escalabilidade é um dos ingredientes que todo empreendedor tem que se preocupar. Outro ingrediente muito importante de qualquer negócio é a questão da receita recorrente. Mais uma vez, previsibilidade, né, em relação ao futuro. Você não pode ter um negócio que você tem que matar um leão todo ano. Você tem que ter um negócio que você já comece o ano com um certo nível de receita e você vai trabalhar para aumentar aquele nível de receita. Quer dizer, é como se você estivesse jogando uma bola de neve a seu favor, né? Aquela receita, na medida que a bola cai da montanha, ela só aumenta. Por quê? Porque você tem todos os clientes que te pagam, por exemplo, todos os meses, e mais aqueles novos que você vai conquistar naquele mês, com uma taxa de perda de cliente, famoso churn, baixa. Né? Então, esses são alguns dos ingredientes que todo negócio tem que ter. Agora, além disso, Edu, um ponto que eu queria falar que é muito importante quando a gente fala de empreendedorismo é o seguinte. Existem, no empreendedorismo, né, muita gente fala de coisas do tipo, o importante é não desistir, né? Se ainda não tá bom é porque o fim ainda não chegou, que, pô,
a garra, que tem que ter garra, que tem que acreditar sempre, que tem que não sei o quê. O que eu gosto de dizer é o seguinte, é que existe um roteiro, um método para fazer as coisas. E para mim isso é uma super boa notícia. Porque se eu disser para ti, Edu, pô, Edu, tem que ter garra, tem que acreditar, tem que não sei o quê, tem que ter brilho nos olhos, é um tanto quanto subjetivo, tá certo? E a boa notícia para mim é que existe uma ciência para atingir esses objetivos todos que a gente falou aqui durante essa conversa. Então, eu tenho, por exemplo, um roteiro quando eu crio uma empresa, que é um roteiro muito simples, que ele começa com a questão de que problemas a gente vai resolver, ou que problema que a gente vai resolver. É incrível, mas muitas vezes os empreendedores abrem empresas sem ter isso aqui absolutamente claro, definido. O problema que a gente vai resolver é a razão da existência dessa empresa. Se eu e você a gente sentar agora aqui, Edu, e dizer, vamos montar uma empresa de tudo, Edu, qual é a primeira coisa que a gente vai discutir? Vai ser como que a gente vai vender? Vai ser onde vai ser o escritório? Qual vai ser o nome da empresa? O que vai ser? Com certeza vai ser o que a gente vai fazer. Tá certo? Então, essa questão da discussão da proposta de valor da empresa, de que problema que a gente vai resolver, ela é fundamental. Ela é fundamental exaurir, né? É fundamental exaurir essa discussão. Entender que é um problema, obviamente, que a gente quer resolver, que a gente consegue resolver, que existe no mundo real, que o cliente paga para alguém resolver, não é isso? Então, eu tenho que ter esse desenho bem claro. Depois que eu definir que problema que eu vou resolver, eu passo para a pergunta seguinte, que é o quê? Alguém já resolve esse problema? Bom, é muito difícil ninguém resolver um problema hoje em dia no mundo tão sem fronteiras que a gente vive. Então, possivelmente, alguém já resolve esse problema, nem que seja de uma forma indireta. Eu me lembro quando surgiram os ERPs, né, que o pessoal dizia, pô, o RP, o que você faz no RP? Pô, qual é o teu concorrente? Não tem concorrente. Não, tem concorrente. Né? Sei lá, o Excel era o meu concorrente. Pô. O cara fazia de alguma forma aquilo antes. É um concorrente indireto? O meu produto é melhor, apresenta muitos benefícios? Sim, mas tem ali alguém que já faz. Aí a pergunta seguinte eu consigo fazer melhor do que quem já faz? Se eu não consigo, a próxima eu consigo fazer mais barato? Se a resposta for não e não, meu amigo vai fazer outra coisa da vida, porque você vai navegar num mar vermelho horroroso. Né? Você vai resolver um problema que você já não é o único, que você não consegue fazer melhor do que quem já resolve, não consegue resolver melhor do que quem já resolve, não consegue resolver mais barato do que quem já resolve. Né? Você está escolhendo um negócio que não é legal. É aquele negócio que eu aprendi com o poker. Quando você quando você aposta em alguma coisa, que a tua probabilidade de ganhar é pequena, ou é menor do que de ganhar, você já começou errado. Tá certo? Você tem que apostar nas coisas que a probabilidade de ganhar, de dar certo, é maior, ou muito maior do que a de não dar. Porque ainda assim, você vai, no teu caminho, provavelmente você vai enfrentar desafios enormes que pode dar errado de qualquer maneira. Né? Então, comece com alguma coisa que você tem uma grande chance de dar certo. Né? E esse processo de validação é fundamental. E aí, depois desses 4 primeiras etapas, existem mais outras 6 que também não vai dar para discutir nesse momento, agora por causa do tempo, mas que validam todas as questões para você decidir se você vai abrir um negócio. E muita gente está fazendo, está abrindo empresas sem esse roteiro, sem esse método. Né? Outro dia eu estava numa empresa e eu estava falando sobre a gente fazer a projeção financeira, o business plan, etc. A empresa tinha 3 anos de vida. E o fundador perguntou assim, Rogério, mas a gente tem 3 anos de vida. Não é muito cedo para a gente fazer isso? Ele perguntou assim, qual é o momento correto de fazer isso que você está propondo? Eu disse, cara, o momento correto é antes de você abrir o negócio. Pô. Porque como é que você não sabe nem a viabilidade econômica e financeira do teu projeto? Você não sabe nem se para de pé. E você já está aqui há 3 anos nadando
com a cabeça debaixo d'água aqui, correndo atrás de algum lugar que você não sabe nem o que é, né? Você não sabe quanto de grana vai precisar, qual é o retorno, margem, você não sabe nada disso, né? Então, para você ver como às vezes o método de fazer as coisas certas não vamos dizer assim, seguido. E recomendo que todos procurem entender que métodos são esses, existem vários, para ter mais chances de sucesso. Muito bom, excelente, né? E já tendo vendido aí 5 empresas de cibersegurança, aparentemente dá muito certo essa receitinha, né? Então, muito legal ouvir isso. Daí eu queria abrir um espaço aqui para você passar uma mensagem final, fazer seu jabá, falar como as pessoas conseguem se conectar contigo. Legal, Edu. Eu sou como eu falei lá no iniciozinho, hoje eu sou um conselheiro, né, de empresas, um conselheiro estratégico de empresas. Meu histórico é muito focado em cybersecurity, né? Então eu gosto de que o assunto esteja relacionado com cybersecurity. Então, seja muitas vezes empresa, eu sou conselheiro de uma empresa, por exemplo, que é de tecnologia, mas que está abrindo, né, esse leque de cybersecurity dentro do seu portfólio. Então, eu faço esse trabalho de consultoria no nível de conselho para tornar essas empresas mais valiosas e atrativas. Para os clientes finais, né, eu faço essa consultoria para ajudá-los a tomar decisões acertadas em cybersecurity. Eu sempre atendo grandes empresas, bancos e governo, então esse é o meu mercado que eu atuo, as 500 maiores do Brasil, bancos e governo. E fundo de investimento, eu tenho alguns fundos na minha carteira onde eu atuo ajudando em processos de M&A de cybersecurity ou M&A não envolvendo cybersecurity, mas que o assunto cybersecurity precisa ser tratado. Por exemplo, sei lá, uma empresa do setor de energia elétrica está comprando outra empresa e precisa fazer uma cybersecurity due diligence, que é avaliar como está o nível de cibersegurança da empresa-alvo. A gente também faz esse tipo de trabalho. A minha empresa é a Safonte Reis, Cybersecurity Advisors. O nosso website é safontereis.com. Estou disponível para qualquer dessa necessidade. Te agradeço muito aí, Edu, pelo convite. Foi um prazer. Imagina, eu que agradeço aqui pelo papo. Curti muito essa conversa. Vou deixar todos os links nas notas aqui do podcast, na descrição do vídeo, para quem quiser acessar. Muito obrigado, Rogério, pela presença. Um abraço e a gente se vê por aí. Até mais. Valeu, Edu.